O Aposentados Brasil da COBAP, Confederação Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, está começando agora e teremos vários assuntos de interesse da terceira idade. O principal deles é com relação à reforma da Previdência, que temporariamente não será votada. O governo federal decidiu que a reforma fica fora de pauta de votação. Também vamos conhecer o trabalho da Federação dos Aposentados da Bahia. Ainda dicas de como o idoso deve se alimentar. Vamos ao Nordeste brasileiro falar com um especialista. Vamos conhecer personagens do movimento dos aposentados da Bahia. O Aposentados Brasil, da Rede Vida de televisão, já está no ar. Dois motivos principais levaram o governo a adiar a votação da reforma da Previdência. O primeiro, a falta de quórum na Câmara dos Deputados. E ainda, a intervenção no Rio de Janeiro, que suspende qualquer tipo de votação de emenda à Constituição no período. Esta é uma vitória da COBAP, que é contra a reforma, que tira direitos dos aposentados, das aposentadas, das pensionistas e trabalhadores. Esse assunto foi destaque na homenagem prestada à COBAP no Senado Federal. Vamos à reportagem. O presidente da COBAP, Varley Gonçalves, seus diretores, presidentes e federações, além de um grande número de aposentados, se reuniram com a Frente Parlamentar Mista do Congresso Nacional em defesa da Previdência Social Pública. Parlamentares e representantes dos trabalhadores, principalmente dos servidores públicos, também estiveram presentes no auditório Petrônio Portela, no Senado Federal. 25 de janeiro foi comemorado o Dia do Aposentado. A COBAP foi homenageada. A entidade, reconhecida como a principal defensora dos aposentados pensionistas do Brasil, tinha muito mais a comemorar em Brasília. O governo adiou por tempo indeterminado a votação da reforma da Previdência. Esta é uma das bandeiras da COBAP, contrária à matéria, além de ter ajudado a emplacar a CPI da Previdência com o senador Paulo Paim. Uma CPI que mostrou os devedores da Previdência e como o governo tira dinheiro das aposentadorias para aplicar em outros setores através da DRU. Nós não aceitamos que termine um bem social que é a Seguridade Social. Portanto, a nossa luta, o nosso trabalho do dia a dia, mostrando a criação da CPI da Previdência, demonstrando que a Previdência não é deficitária e tudo isso influenciou. Nós estamos mobilizados, nós continuaremos essa luta porque ela não acaba por aqui. O governo está dando uma pausa, vai fazer uma tentativa e nós temos de estar ativos, acordados e conscientizando os nossos associados. A partir de agora nós vamos continuar com a mobilização, porque a qualquer momento, qualquer fragilidade do movimento social, o governo entra novamente em cena e pode querer votar tudo isso. Nós temos que continuar trabalhando firmes nessa mobilização constante contra essa reforma absurda que esse governo está tentando impor ao povo brasileiro. Resistindo sempre com todo o Brasil unido, a luta foi muito grande, mas olha, Estorino, nós não desistimos de resistir. Então vamos resistir até dia 31 de dezembro, porque imaginamos que janeiro tenha convocação extraordinária para votar. Por diversas vezes estivemos aqui no Senado entrevistando o senador Paulo Paim, desde o momento que antecedeu a criação da CPI da Previdência Social. E agora a CPI teve seus trabalhos concluídos e o senador, inclusive, teve um embate político com o próprio presidente da República, que chegou a afirmar que a CPI seria uma coisa que não necessária, equivocada. E o senhor ficou irritado com isso, não, senador? Ele perdeu uma grande oportunidade de ficar calado. Que essa CPI, que eu tive a satisfação de fazer logo no início, em parceria com a COBAP, temos uma conversa muito profunda com a direção da COBAP, o Varley, e ali decidimos construir a CPI. Precisávamos 27 assinaturas, conseguimos 62. Foram 6 meses de um trabalho intenso,
E apresentamos o relatório final, o Hélio José foi o relator, que demonstrou que a Previdência não é deficitária. Onde está o problema da Previdência? Presidente Temer, se você não sabe, fique sabendo. Está na corrupção, está no desvio do dinheiro para outros fins, está na apropriação indébita, que é 30 bi por ano que desaparece, retiro do trabalhador no repasse para a Previdência, está nos refis, que são bilhões e bilhões e bilhões e bilhões, que eles dão aqui no Congresso anistia para os grandes devedores, né? A outra questão da DRU, a DRU, desde que ela foi criada, retirou já da Seguridade mais de 1,5 tri. A dívida ativa dos grandes devedores são grandes bancos, grandes empresas. No início da CPI estava em 500 bilhões, mas com certeza hoje já ultrapassa a 700 bilhões. Mas a dívida toda dos grandes devedores com a União ultrapassa 1,5 tri. Ora, a CPI, verificando tudo isso, a sua conclusão afirma, primeiro, que não é deficitária, basta que vocês façam uma nova gestão na Previdência, uma reforma na gestão, que combata principalmente, eu diria, a sonegação. São trilhões de sonegação que desaparecem porque o governo faz negociata e acaba abrindo mão daquilo que tem de receber dos seus compadres, né? Dos amigos do rei. As negociatas, infelizmente, nessa negociata quem perde é o povo. Felizmente, deu certo. A CPI provou. Por isso que o governo está jogando a toalha na reforma da Previdência. O senador Hélio José, do Distrito Federal, foi o relator da CPI da Previdência. Uma CPI que foi instalada com o apoio da Confederação Brasileira dos Aposentados, juntamente com o senador Paulo Paim. O senhor, na época, enfrentou uma resistência muito grande do seu antigo partido, o PMDB, para que pudesse fazer o jogo do governo. Tanto é que o senhor teve que trocar de partido, está no PROS hoje. Eu queria saber essa experiência que o senhor teve de comprovar que a Previdência tem mais devedores do que déficit, não é isso? Com certeza, Estorino. Eu quero te cumprimentar, cumprimentar os nossos ouvintes da TV Vida, dizer que é uma satisfação estar conversando com vocês, deixar claro que, igual o Estorino colocou aqui, cumprimentar o Varley, presidente da COBAP Nacional, esse programa importante e informativo que a COBAP vem fazendo, e dizer a todos os nossos ouvintes da TV Vida que realmente foram meses intensos de trabalho, aonde a gente pôde ouvir, em mais de 6 meses de trabalho, quase 200 autoridades públicas, do Legislativo, do Judiciário, do Executivo e da sociedade civil, como a CNBB e a OAB e várias entidades, estudiosos, técnicos, como demógrafos, como técnicos atuários, e comprovamos por A e B que o governo faltava com a verdade, que o governo não estava dizendo os números corretos, que na verdade a Previdência nunca foi deficitária, porque a Previdência é um braço de um conjunto de contas que compõe uma cesta chamada Seguridade Social. Na verdade, o grande devedor da Previdência são os grandes banqueiros, as grandes empresas que não pagam a Previdência. Por isso eu gostaria que todos pudessem acessar a minha página www.senadorheliojosé.com.br e ler o relatório da CPI da Previdência, que foi aprovado por unanimidade aqui no Congresso Nacional, inclusive com o voto do líder do governo, comprovando que não havia déficit da Previdência. O que a FIP tem feito, e esse é o compromisso nosso de auditor fiscal, porque fiscalizamos o regime geral de Previdência Social, é demonstrar claramente para a sociedade a execução do orçamento da Seguridade Social, que ao longo de todos esses anos, a gente pode falar dos últimos 10 anos, pelo menos nós temos um superávit ao redor de, na média, de 50 bilhões de reais. Então, que sistema é esse? Que desequilíbrio é esse que precisa ser reformado à custa do suor do trabalhador que almeja se aposentar? A reforma é injusta e desnecessária. Um dia depois da COBAP ser homenageada no Senado, nós estamos aqui na sede da entidade, na W3 em Brasília, para conversar com o presidente Varley Gonçalves. O assunto principal, o adiamento da votação da reforma da Previdência. Presidente, COBAP homenageada, a reforma da Previdência adiada,
Mas o senhor disse que as pessoas têm que ficar atentas ainda, que é apenas uma vitória parcial, é isso? Boa noite, nossos queridos aposentados e pensionistas do Brasil. Storino, hoje nós estamos um pouco contentes, né? Nós conseguimos chegar naquele objetivo que todas as nossas federações, as nossas associações, as centrais sindicais, todos nós, né, os servidores públicos, estavam preocupados com essa reforma, né? E essa CPI nossa também, que a gente conseguiu fazer com o senador Paulo Paim, o deputado Arnaldo Faria de Sá, que estava junto com a gente nessa luta, nós conseguimos que o governo jogasse a toalha em cima da reforma da Previdência. Mas ainda nós estamos muito preocupados ainda por o que vem aí pela frente. Nós não sabemos o que vem pela frente, mas a COBAP, né, e as nossas federações estamos preparados para a gente lutar e defender. E a CPI foi que mais ajudou e provou que a Previdência nossa não é deficitária, e é uma Previdência boa, uma Previdência sadia, que é uma das melhores do mundo, é a nossa Previdência. Então não precisa de reforma. A nossa Previdência precisa de uma boa administração, de uma boa cobrança dos devedores que devem para a gente e continuar com a nossa Previdência defendendo os aposentados, pensionistas, idosos e os nossos trabalhadores do Brasil. No seu discurso de ontem, o senhor falava a respeito da importância do idoso, do aposentado votar. O senhor vai continuar com essa campanha? Vai incentivar, junto com as associações e federações, que todo mundo vá às urnas escolher um candidato que defenda os interesses dos aposentados? Sim, eu acredito que agora a COBAP vai fazer uma linha, principalmente a COBAP vai começar a trabalhar, fazer um grande movimento com todos aposentados, idosos, pensionistas para votar. Tá? Para os nossos idosos, ele não vota, ele não quer ir votar, e isso dá problema para a gente não consegue ter mais deputados do nosso lado, senadores do nosso lado, porque nós não votamos, os aposentados não vão votar. Então eu deixo esse apelo aqui também, viu, Storino, que todos os aposentados e pensionistas, o idoso, vota, vamos escolher os nossos deputados, os nossos senadores, principalmente os nossos presidentes da República. Por isso é a preocupação nossa agora, é uma bandeira da COBAP, né? E a bandeira da COBAP é que os aposentados votem e vamos nas urnas para nós eleger os nossos deputados e senadores. Presidente, como é que está a COBAP hoje? Eu sei que são cerca de 20 federações, centenas de associações, 1 milhão de pessoas que estão aí associadas, mas o objetivo é crescer cada vez mais. Como é que está hoje a COBAP e suas associações e federações? O movimento nosso é união, né? Nós temos uma união muito boa com a federação, com as nossas associações. Hoje nós temos 20 federação trabalhando, levando as notícias para os seus associados. Nós temos aí muitas e muitas associações aí nos municípios. Então essa batalha agora nossa é de aproximar mais as federações com as associações e todos nós junto com a COBAP sair na defesa dos aposentados e pensionistas. Está de parabéns a nossa federação, todas elas, os nossos presidentes de associação também, que teve essa luta, que teve essa batalha, para nós aí fazer o governo jogar a toalha aí sobre a reforma da Previdência. Então a luta nossa continua, nós não podemos parar e nós precisamos de você, aposentado e pensionista. Venha com nós, se filia numa associação, se filia na COBAP, numa federação, e vamos estar juntos para nós defender os nossos direitos. Se nós não se unir, nós não vamos conseguir aquilo que é de direito. Muito bem, nós vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco, aqui direto de Brasília, nós vamos chamar a Bahia. Nós vamos conversar com a presidente da Federação dos Aposentados da Bahia, Dona Marise Sansão. Nós vamos conhecer um pouco como é que é o trabalho da Federação Baiana neste programa, já que em todos os programas nós abrimos espaço para contar como são as nossas federações. Vamos lá então para a Bahia, saber como funciona na Terra Boa, na Terra Santa. Pra lute
ótica da crença. Tudo aqui tá ligado, aqui tudo é dança. Fevereiro apaixonado é o quê? Tudo aqui balança. Chuveiro de água benta pra lavagem de escada. Alma lavada de fé, choque de alegria, na força da fantasia. Axé, axé, axé. Cidade elétrica, cidade elétrica. Nova antiga, gira, toca, liga, liga, liga. Cidade elétrica, cidade elétrica. De Salvador, Bahia, terra do axé, dos cantos e encantos, com toda a força da cidade mais negra fora da África, a Federação das Associações de Aposentados, Pensionistas e Idosos do Estado da Bahia coordena o movimento há 33 anos. Situada no coração da capital, no centro da cidade, palcos de grandes mobilizações e atos públicos de protesto, a FEASAPEB possui sede própria e é constituída de entidades de base na capital e nas principais cidades do interior. Eu disse, não, elas sempre fizeram e elas vão fazer muito mais, porque a sociedade não tomou conhecimento dessa reforma, e essa reforma é muito grave, essa reforma traz prejuízos muito graves para nós aposentados, e a gente não pode deixar de reagir, a gente não pode deixar de mostrar o nosso contrário. Com os títulos de utilidade pública estadual e municipal, realiza todo ano o grande ato público de protesto. Temos um projeto aqui na FEASAPEB, que é o nosso carro-chefe da diretoria, que são visitas às entidades filiadas e não filiadas. Com que objetivo? Para ampliação, para o crescimento, para a luta conjunta. E para que essa luta? Para que nós obtenhamos a qualidade de vida. Nós temos uma história longa de vida, lutas constantes, protestos, e temos também vitórias muito significativas. Venha se unir à nossa luta, nós vamos aguardar seu contato. É muito importante que nós juntemos a nossa força para fortalecimento dessa entidade, para fortalecimento e crescimento do nosso movimento, que a gente possa fazer uma luta permanente. Muito bem, mas agora vamos relaxar um pouco e dar dicas de uma boa alimentação para os idosos. O geriatra Cláudio Neves fala sobre isso e outras coisas direto de Aracaju, do Sergipe. Olá, estamos começando um programa para vocês sobre longevidade saudável, segredos para uma longa vida, para você aposentado, pensionista, idoso do nosso país. É importante aprender como se alimentar de forma saudável, para a manutenção de uma boa memória, evitar o diabetes, controlar melhor a hipertensão, favorecer uma longa vida. Vamos trazer informações importantes para vocês sobre cada item. Fique atento, comigo, vamos! Bom, falando sobre alimentação saudável e memória, o que é importante para a manutenção de uma memória na alimentação? Estudos holandeses recentes mostram o quê? Que a alimentação rica em ácido fólico, a vitamina B9, ela está presente onde? No verde. Então, quiabo, ervilha, brócolis, alimentos verdes, diminuir os farináceos e preferir verde na alimentação favorece a manter uma memória saudável, uma longevidade saudável do cérebro. Mas para a manutenção da longevidade saudável do cérebro também é importante você ter uma dieta rica em fibras e pobre em gorduras, pobre em açúcares. Por quê? Porque é o risco grande da chamada demência vascular, microinfartos cerebrais, que podem acontecer em função de uma alimentação errada. Uma alimentação que favoreça o aumento do índice glicêmico, ou seja, farináceos, farinha de trigo, que se transforma em açúcar, o próprio açúcar, o açúcar mesmo escuro, ele pode aumentar o índice glicêmico muito. Então a gente tem que ter cuidado com sal oculto na dieta. A pessoa que tem realmente um risco de hipertensão, a pessoa a partir de 60 anos de idade, ela tem um risco maior de hipertensão arterial. Então, cerca de 50% dos idosos já tem pressão alta ou um risco maior de um pico hipertensivo após os 60 anos. Essas pessoas têm que ter cuidado com sal oculto na alimentação, que ele pode estar presente no pão, no bolo, nos doces, inclusive nos integrais. Integral não é diet, é uma dica importante. E nas modas, hoje a gente tem, olha aqui, a gente está aqui, ó, sal do Himalaia. Ele é sal, o sal rosa é bonito, mas ele é sal, então a gente tem que ter cuidado com a questão do sal. Hoje a gente já tem no consultório e assiste pessoas tendo pico de pressão, mesmo não hipertensas, porque estão abusando dos alternativos, dos sais alternativos. É importante então ter cuidado com a alimentação e prevenir os microinfartos cerebrais e uma causa crescente também de perda de memória, que é a demência vascular em nosso país.
O óleo de coco é saudável, a gente sabe, tem um valor nutricional muito bom, tem vários benefícios, mas o ideal é tomá-lo em pequena quantidade para não trazer prejuízo gastrointestinal e cru. Quando você faz qualquer comida frita, com qualquer óleo que seja, o calor do óleo, carreado pelo óleo, vai tirar o valor nutricional do alimento. Por exemplo, o ovo tem um valor nutricional maravilhoso. Serve para prevenir a fome oculta, serve para dar um equilíbrio ao organismo, tem todos os aminoácidos essenciais. O ovo é excelente, mas cozido. Se você frita ele, o calor do óleo vai prejudicar, vai tirar o valor nutricional do ovo, vai tirar o valor das vitaminas, vai prejudicar os aminoácidos, as proteínas do ovo, vai degenerar. Então é importante evitar a fritura, isso é importante para o envelhecimento saudável. Bom, para concluir, o que é importante realmente para uma longevidade saudável, além de tudo que nós falamos, é importante realizar a chamada restrição calórica. E o que é a restrição calórica? É comer um mínimo de calorias diária, isso de domingo a domingo, certo? Porque se você abusa final de semana, isso vai contabilizar o final do ano e vai favorecer a ganho de peso e surgimento de doenças como diabetes, hipertensão, colesterol elevado e diminuição do tempo de vida. Então a restrição calórica é essencial. E veja o que já se dizia em Eclesiástico, há mais de 2000 anos atrás, que o excesso no alimento é a causa de doença. Não te lance sobre tudo que se serve. Então as pessoas que têm temperança, equilíbrio, elas sim conseguem prolongar a vida. É importante então evitar o monstro da gula. A cada dia parar, fazer uma reflexão, melhorar, planejar a sua mesa, o que comprar, o que colocar à mesa e quando sentar à mesa, evitar a compulsão. Se sua ansiedade atrapalha, procure tratamento. Não deixe a gula diminuir seu tempo de vida. Vamos mostrar um personagem que faz parte do movimento dos aposentados. Seu Francisco, mais de 80 anos, ex-petroleiro e que faz parte da Federação dos Aposentados da Bahia. Estivemos na Boa Terra e demos um giro por Salvador com o seu Francisco, que dirige seu poçante para baixo e para cima. É Bahia, Bahia é um canto a mais, visão de aquarela e no ABC dos orixás, Coramiã. Este é seu Francisco de Melo, 80 anos de idade, 40 deles trabalhados na refinaria Landulfo Alves, a primeira do Brasil, construída em 1950, na região metropolitana de Salvador, Bahia. Técnico em petróleo, ele conhece como ninguém os segredos do refino. Acompanhou o desenvolvimento da indústria petroquímica no Brasil desde que a refinaria tinha somente 2 torres, hoje tem mais de 30. Conta que na refinaria o produto que sai em abundância entre os 30 produzidos é o GLP, o conhecido gás de cozinha. A refinaria eu vi muita coisa mesmo, muita história. É muita história que cheguei a ser operário padrão, segundo operário padrão da Petrobras na Bahia. A primeira refinaria do Brasil, eu cheguei na refinaria, na Petrobras, só existia 2 unidades, a unidade 1 e a unidade 2, que era a destilação atmosférica. Depois teve a primeira ampliação da refinaria Landulfo Alves. Aí veio essa Babilônia que é hoje a refinaria Landulfo Alves. E a idade não é empecilho para que ele dirija no complicado trânsito de Salvador. Aqui ele dá umas voltas e banca o guia turístico para nós. Come um pouco de faixas aqui e ali, às vezes esquece de dar seta, mas nada de grave aconteceu. Os carros passavam com a velocidade de um lado do outro e eu no meio, vambora. Nunca bateu nada, não? Só uma esbarradinha de vez em quando, né? Não, nunca bati, não. Só na saída da garagem que deu uma encostada ali do Paraná. Ah, mas isso é normal, né? É normal. Faz parte, né? Faz parte. É Bahia, Bahia é um canto a mais, visão de aquarela e no ABC dos orixás, Coramiã. O nosso programa Aposentados Brasil fica por aqui. Voltamos daqui a 2 semanas, domingo, 7 da noite. Obrigado pela audiência e nos acompanhe nas redes sociais. Uma ótima semana a todos. Vamos todos nós juntos de mãos dadas com a Cobap e as federações marchando em nossa estrada. Vamos todos nós juntos lado a lado, fazendo justiça aos aposentados. Vamos todos nós juntos de mãos dadas com a Cobap e as federações marchando em nossa estrada.